aqui, né? A gente tem um grupo, uma família, onde a gente conversa, onde a gente bate papo e me pediram para fazer essa live hoje para falar sobre chakras, né? E aí eu aproveitei o ensejo do bate-papo da gente aqui para inserir algumas outras coisas, porque eu não acho que seja o momento ainda de falar um pouco mais aprofundado sobre os chakras. Então vou fazer um grande apanhado aqui de todos os nossos chakras, que tem uma função importantíssima, né, no nosso dia a dia. E depois quero falar sobre corpos astrais. E em seguida eu vou passar alguns exercícios, tanto terapêuticos, quanto gnósticos, quanto espiritualistas, para que quem queira desenvolver a clarevidência para poder ver corpos astrais, larvas astrais, miasmas, elementais, consiga atingir esse objetivo, né? E não são exercícios difíceis, não são exercícios complicados, nada demais, né? A gente trabalhando com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio organismo, nossos próprios corpos, né? Então, vamos esperar dar um número maior. Bem-vindo aí que está chegando, Alírio. Bem-vindo, dá um oi aí pra gente. Quem puder dar uma curtida aí, compartilha com os amigos, né? É um assunto interessante. Chakra tá sempre na moda, né? Falar de chakra, falar de corpo astral. Então vamos dar um tempinho aí pro pessoal ir chegando, né? Se ajeitando, pegando uma pipoquinha, anotando, pegando alguma caneta. Mas vamos lá. Então, os chakras são uma espécie de corpo astral, né? Eles são praticamente intermediadores, na verdade, né? Eles são físicos sutis, né? Eles são corpos físicos, eles estão no plano físico, mas eles são mais sutis, não tão sutis a ponto de serem corpos astrais. Eles estão literalmente ali no intermédio para fazer essa ligação da energética, né? Das energias. Ele é bem parecido com o perispírito nesse quesito. O perispírito é a camada que envolve o nosso espírito para que haja uma comunicação do nosso espírito com o nosso corpo físico. Então são os intermediadores, né? Sem eles, nós não... Bem-vinda, Valma, seja muito bem-vinda. Os nossos corpos físicos, os nossos corpos astrais, eles precisam de uma proteção para se comunicar com o nosso corpo físico, porque o corpo astral na atmosfera do físico ele simplesmente não funciona, né? São outros elementos químicos, né? São outras substâncias químicas. Então, se adentra por exemplo, um espírito dentro da crosta de planeta Terra sem o perispírito, acontecem aí das maiores catástrofes, ele explode, eu não sei o que acontece. Eu nunca vi um acontecimento desse, mas enfim. Por decorrência disso, a gente precisa ter um perispírito. E um perispírito envolve o espírito, mas o corpo também precisa dessas sensações extrasensoriais energéticas. Então, para isso, a gente tem os chakras, né? Eu acho que todo mundo sabe, basicamente, que a gente tem 7 chakras principais, né? Mas a gente tem os chakras secundários, que são mais de 44 mil chakras, né? São os pontos do shiatsu, da acupuntura, né? Tem a parcela dos pontos de pressão, que é muscular, tem as parcelas de pontos de do yin, que já é outra coisa, tem a parcela dos pontos de reflexologia. Então tudo a gente trabalha como na terapêutica, né? A gente trabalha tudo como sendo chakra. Fora isso, tem outros 2 chakras que são muito legais, que é o chakra do tempo, né? Que ele fica ele é em formato de cone, literalmente um cone, ele vai afunilando quando vai saindo para fora. Ele fica na nossa coluna vertebral, né? E o chakra das emoções, que ele fica mais à frente, assim, dos chakras, e ele também é em formato de cone. O chakra do tempo, obviamente, controla ali
a nossa noção de tempo e espaço, né? Porque tempo não existe, né? Mas a gente tem uma noção, passou-se 10 minutos, passou-se uma hora, ou então foi há uma hora atrás, foi há 2 anos. Nós temos uma noção. E essa noção é devido a esse chakra. E é engraçado a gente poder falar desse chakra hoje, a gente ter essa oportunidade, porque a gente está numa época muito, tanto difícil, né? Passados aí, pandemia, né? Deslizamentos, então as emoções se afloram e é importante a gente falar, trazer esse chakra do tempo hoje. Porque como é que a gente grava a temporalidade da coisa? Como é que a gente gravou? Perdi meu cachorro há 2 anos. Como é que a gente grava isso? Como é que esse tempo, essa noção de período de tempo fica gravada dentro da gente? A gente grava essa noção de período de tempo pelos sentimentos que a gente sentiu naquele momento específico, sabe? Por exemplo, hipoteticamente falando, perdi meu cachorro. Perdi meu cachorro há 5 anos atrás. A gente gravou aqueles 5 anos atrás porque perdemos o meu cachorro, porque perdi o meu cachorro. Se não tivesse perdido o meu cachorro, se não tivesse acontecido nada, aqueles 5 anos atrás não seria um motivo de lembrança e o chakra do tempo não teria guardado na memória dos líquidos da coluna vertebral para a gente, né? Então, o chakra do tempo, ele trabalha diretamente com o chakra das emoções. O chakra das emoções é o receptor e o chakra do tempo é o mantenedor para que os outros 7 chakras principais trabalhem aquele ocorrido, né? De uma maneira saudável. É muito interessante a gente falar de trauma quando a gente está falando do chakra do tempo, porque eu desenvolvi uma técnica de resoluções, né, de traumas, de situações passadas, de perda, etc. e tal, baseada somente no chakra do tempo, na coluna vertebral, com os líquidos amnióticos e as sinapses do sistema nervoso, que é muito eficaz, né, onde eu consigo colocar a pessoa, né, no estado, trazer aqueles sentimentos para que a pessoa consiga trabalhar aqueles sentimentos, né, com a cabeça presente, né, com a cabeça mais madura. Então é muito legal. Mas vamos voltar e vamos falar dos chakras básicos, né, que todo mundo conhece. Mas primeiro eu vou pedir aí para quem está chegando, Mariana, seja muito bem-vinda. Eu vou pedir para quem está chegando já deixar o coraçãozinho aí, compartilhar com os amigos, vamos lotar aqui pra gente. É um assunto interessante falar sobre chakra, né? E é um assunto legal também falar sobre os exercícios para a gente começar a ver os corpos astrais. Mas vamos lá, nós temos 7 chakras principais, né? Já falamos do chakra do tempo, do chakra das emoções, de uma maneira mais um apanhado, né? Uma maneira mais resumida. Outro dia, se vocês quiserem, a gente aprofunda cada um deles, eu acho que seria até interessante. Mas vamos falar dos chakras principais. Nós temos o coronário, né, que é uma coroa simbolizada aí pela flor de lótus, até porque parece muito uma. Nós temos o frontal, que ele pega desde aqui até aqui, parece uma espécie de boné, onde aqui ele não abrange, aqui na torre ele não abrange, ele só abrange como se fosse um capacetezinho mesmo. Temos o laríngeo, né, que pega desde dos ouvidos, vai descendo assim. O cardíaco, né, que é uma grande roda, né, bonita até. Parece até, alguns têm esse chakra como uma flor também. Uma flor que eu não conheço flor aqui na Terra para dizer qual que é parecida. Aí vem os outros mais inferiores, né, que tem o plexo solar, que faz a ligação dos superiores e os inferiores, juntamente com a recepção das energias solares, né, ficar na altura ali também do chakra das emoções. E embaixo tem o chakra umbilical, né, que regula ali a transmissão para o sistema sexual e para a filtragem da circulação, filtragem do sangue, né. E embaixo temos o básico, que faz aí a absorção do chakra da energia Kundalini,
que é a grande energia da Terra, né? Trabalha muito junto ele e o de umbilical. Então, vamos lá. O chakra coronário, ele é um chakra que comanda os outros chakras porque ele é a nossa ligação com o nosso eu superior, né? Com o nosso eu divino, ou com Deus, ou com o que você acredite chamar, né? Que ele é o véu que separa a nossa consciência fractada, né? A nossa metade da consciência da nossa consciência superior. E recebe ali as intuições, seja da nossa consciência superior, seja de outros espíritos, seja a percepção do ambiente, seja ali a questão da premonição, né? Isso tudo são mediunidades, né? Que a gente está falando. Aí vem o frontal. Bom, o frontal basicamente é responsável sobre o pensamento, o processamento das informações, a organização dos pensamentos, a clareza dos pensamentos e a racionalidade, né? Quando a gente tem esse chakra hoje em dia é um dos chakras mais afetados que existe, né? Na maioria das pessoas. A gente vive na era da ansiedade, a gente vive na era do estresse, a gente vive na era aí da angústia, da aflição, até mesmo do desespero em alguma parcela da sociedade. Então, geralmente esse chakra ele está desalinhado, geralmente, né? Mas são desalinhamentos de regular facilmente. Por quê? Por que é fácil regular o chakra frontal? Porque no fundo, se parar para ver, todo o desespero, toda a aflição, toda essa sensação de medo, essa questão toda, ela envolve a matéria, né? Ela envolve algo material. Ou perdi dinheiro, ou estou me sentindo ameaçado por outra pessoa, ou qualquer coisa material. Então lá no nosso âmago, lá no nosso profundo, a gente sabe que nada daquilo importa, né? Nada daquilo importa muito. É claro que a gente tem que se preservar materialmente, né? Tem que preservar o nosso corpo, tem que se nutrir, tem que se sustentar, é claro. Mas é uma falta, uma descrença com a providência divina, uma descrença aí com o nosso plano de alma, plano de vida, enfim. Então, no nosso âmago, a gente sabe que aquela preocupação, que aquela aflição, ela não é necessária, né? Então, é muito fácil fazer com que a pessoa sintonize ali na calma, na tranquilidade, porque o eu superior daquela pessoa já está buscando aquilo. Então é muito tranquilo. Mas vamos descendo. O laríngeo, ele é responsável pela comunicação, é responsável pela escuta, é responsável ali pela o autorreconhecimento, o autoconhecimento, né? Por exemplo, eu sei o que eu estou sentindo agora, será que você sabe? A gente nunca sente uma coisa só, a gente está sempre sentindo muitas coisas ao mesmo tempo, ainda mais no planeta Terra, né? Onde a gente é cercado de informações aí 24 horas por dia. Então a gente está sempre sentindo mais de uma coisa. Você já parou para fazer o exercício de dizer para você mesmo o que você está sentindo com fidelidade, né? Que quanto mais você fizer esse exercício de dizer para outra pessoa o que você está sentindo, não o que aconteceu, porque dizer o que está sentindo é muito diferente de dizer o que aconteceu, né? Então, dizer o que você está sentindo alegria, está sentindo tristeza, está sentindo um misto de euforia com preocupação, entendeu? Então isso é um bom exercício aí para manter sempre alinhado o chakra laríngeo, né? Porque você conseguindo se conhecer, você vai ter uma facilidade maior de entender a outra pessoa também. E isso mantém o laríngeo equilibrado, né? Mas vamos descer. Tem o chakra cardíaco, que a geração, vamos botar aí de 24 anos até estourando 39, 40 anos, é a geração que tem o chakra cardíaco mais poderoso, né, mais forte, mais em evidência, assim. É uma geração que se expressa mais, que sente mais, não é nem que se expressa, né? Que se expressa é a próxima geração que está vindo.
mas é a geração que sente mais forte, é a geração que se condói com mais facilidade, que tem mais empatia, é uma geração que se sente, por consequência, mais incompreendido, é uma geração que, enfim, que tem essa transmissão do carinho, do amor e também as suas oposições, né? A indiferença e, enfim, mais forte, a energia mais forte, né? E gentileza gera gentileza vem daí, porque só o amor cura também vem daí, porque é essa sensação que a gente sente no peito, né? Pelo menos o Reiki traz muito isso, né? Quando a gente abre a mandala do Reiki para começar a técnica, a gente sente uma energia muito forte vinda dessa região, porque é o amor que a gente sente curando, né? Inclusive na cromoterapia, a gente usa, quando a gente quer curar alguém de uma enfermidade ou de uma doença, a gente usa as variantes da cor verde e da cor rosa, que são as cores do chakra do coronário, são as cores da cura. Então essa energia da cura, ela é muito forte, né? Porque a gente está numa época de precisar muito de cura, né? Ainda mais nessa época de transição planetária que a gente se encontra. E aí descendo a gente vai para o umbilical, para o plexo solar, que ele trabalha, na minha visão pessoal, ele parece ainda mais um chakra. Eu sinto que ele está ainda adormecido nos seres humanos, porque o que ele faz é praticamente absorve as energias solares e faz brilhar, né? Como é que faz brilhar? Na questão da autoestima, da autossuficiência, da autoconfiança. Os autos, são 5 autos, né? Depois eu faço outro vídeo falando sobre os 5 autos mais importantes que a gente tem que ter. Então ele faz isso basicamente. E é como se fosse a nossa programação, o caminho a seguir, né? Então por isso que eu acho que ele ainda está ali adormecido. Ele regula assim como é que é o nome? Esqueci o nome agora. Ele regula a questão corporal, que eu esqueci. A glândula, ele regula a glândula dele. Mas ele só faz isso basicamente, né? Quando a gente perde essa autoestima, autoconfiança, autossuficiência, e a gente desregula o chakra, né? E quando eu falo de desregula o chakra, o que acontece quando a gente desregula o chakra? Quando a gente deixa o chakra desregulado por muito tempo, a gente acaba por fazer com que a nossa glândula, cada chakra regula uma glândula. E quando o chakra desregula, a glândula desregula, e a glândula desregulando, ela libera os líquidos de uma maneira incorreta, ela produz os líquidos de uma maneira incorreta, e aí o nosso corpo acaba por se tornar candidato aí a doenças, né? Adoecendo. E como é que a gente mantém o chakra regulado? Principalmente mantendo boas vibrações. O que são vibrações? Bom, vibrações, além de serem energias, é tudo aquilo que você pensa. Quando você pensa, por exemplo, todo mundo aqui já teve algum episódio onde sentiu raiva, né? Até onde eu sei, eu espero que sim, mas acredito que não tenha nenhum Buda aqui assistindo. Mas se ninguém for Buda, já passou por algum episódio de raiva. E vê, quando a gente está com raiva, a gente sente alguma coisa diferente, né? Porque é muito forte, então é perceptível para todo mundo. A raiva é uma vibração, a raiva é uma energia. Então quando a gente sente raiva, a gente entra naquela energia da raiva, se conecta com as forças da raiva e densas, e aí a gente desregula, tal, acaba por passar por essas experiências de ser candidato a ter doenças. Então a gente tem que sempre estar muito preocupado com o que a gente está sentindo, com o que a gente faz os outros sentirem também, influencia um pouco, com os nossos atos da vida, né? Para que a gente sempre atue ali no sutil. Desculpa, beber um golinho de água aqui. Para que a gente sempre atue ali no sutil, preocupado justamente com a nossa própria saúde. Você não vê? A psicologia chama de psicossomático, né? Porque ele era um paciente tranquilo, ele só tinha aberto ali um quadro de ansiedade, mas essa ansiedade
se tornou um quadro obsessivo, onde ele não conseguia tirar as preocupações da cabeça, acabou que abriu o quadro de síndrome do pânico, abriu um quadro de não sei o que, tudo isso de forma psicossomática, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que por ele estar vibrando tanto naquela frequência, ele se tornou suscetível a outras doenças e aí desenvolveu no corpinho dele doenças secundárias ou psicossomáticas, ou enfim, qualquer coisa. Então é sempre muito importante a gente estar preocupado com o que a gente sente, com o que a gente está pensando. Até porque Jesus já dizia, né? Orar e vigiar. Então, isso é orar e vigiar, né? Então é sempre muito legal. E o que mais que a gente pode falar sobre chakra? Vamos passar para as larvas astrais e os corpos astrais. Gente, os corpos astrais são infinitos, tá? Porque tudo que a gente, por exemplo, tudo que a gente pensa, tudo que a gente constrói na nossa mente, assim vocês não vão conseguir me ver. Tudo que a gente constrói na nossa mente se torna um corpo astral. Primeiro ele passa pelo processo de se tornar um corpo mental, né? Que, como eu já disse, nós temos 7 corpos. O que a gente vai trabalhar hoje aqui é o corpo físico, é o corpo mental, é o corpo astral. São os 3 primeiros, né? Então nós temos esses 3 corpos, que é o físico, que é a matéria, que a gente pega copo, que a gente pega coisa e toca nas coisas, né? A gente tem o corpo mental, que é o corpo que a gente pensa, né? E produz imagens na nossa cabeça, produz as imagens de preocupação também, produz as imagens do que a gente sonha, dos nossos desejos, né? Produz diversos tipos de imagem. E o melhor exemplo que eu consigo ver na hora aqui para exemplificar a interferência entre os corpos é os próprios atos sexuais, a masturbação, por exemplo, né? Nós necessitamos do corpo mental para reproduzir a situação física, né? Então, e isso é chamado de portal, né? Quando você transpassa de um corpo para o outro, você está abrindo um portal. Mas portal é outra história, vamos deixar para outro dia. Então, a gente tem o nosso corpo mental e a gente tem o nosso corpo astral, né? Quando a gente está trabalhando no nosso corpo mental, é como se fosse o nosso chakra, o nosso perispírito, é um intermediário. O corpo mental ele é um intermediário entre o corpo físico e o corpo astral. Então, basicamente, ele é um intermediário entre o planeta Terra, o mundo, a nossa volta, que a gente enxerga, e os espíritos, né? O corpo espiritual. Então, quando a gente envia uma energia para o corpo mental, quando a gente pensa em alguma coisa, quando a gente sente alguma coisa, a gente envia um terceiro tipo de energia, um terceiro tipo de imagem lá para o plano astral. É como se fosse um resquício, uma assinatura, por assim dizer, né? E a partir daquele plano astral, a gente se conecta a determinada falange de espíritos, a determinada atração do universo, enfim. Então é por isso que a gente tem que ver bem o que a gente está pensando e sentindo. Mas como é que a gente vê se a pessoa está com larvas astrais, né, coágulos astrais, né? Porque a doença, antes de se tornar doença, ela tem diversas etapas. Você, por exemplo, vamos lá, pega uma pessoa, e aí é uma pessoa que vê tudo do lado negativo, consegue, ela achou o pote de ouro no final do arco-íris e mesmo assim colocou o defeito de ainda assim tá chovendo, entende? Ela não se bastou com o pote de ouro, ela viu que estava chovendo e se permaneceu na chuva. Essa pessoa, ela é com certeza a candidata perfeita para pegar uma doença. Mas como é que funciona? Ela age dessa forma, aí depois ela se sente dessa forma, e aí depois ela cria larvas astrais, né, que é o resquício daquele pensamento negativo, e esse resquício fica circulando o perispírito até se tornar um homóculo, ou tomara que não, que o homóculo é perigosíssimo, é quando a larva astral se une ali a um obsessor, né, mas é outra história, é longo, então fica para outro vídeo.
Então, aí a larva astral, ela fica no nosso entorno, no nosso perispírito, na nossa aura, até que a própria gravidade mesmo puxa ela e retém ela presa à nossa aura e consequentemente, nosso perispírito. E aí ela fica ali se alimentando, sugando as nossas energias físicas, né? As energias físicas são as experiências do dia a dia, eu coçar a cabeça, beber um copo de água, pegar uma brisa, são as energias físicas. Então, dos sentidos, dos 5 sentidos. Então ela fica ali, fica ali, fica ali, e aí ela vai se coagulando, ela vai tornando uma carapaça dura, ela vai se fixando até que se fura a aura, chegando cada vez mais próxima do perispírito, danificando cada vez mais o chakra responsável, né, pela própria criação daquela larva astral, até que quando ela vira essa carapaça, a pessoa adoece, né? E aí como é que acontece depois daí? A carapaça vai se aprofundando, vai se densificando cada vez mais, né? É tipo uma casquinha de ferida que vai ficando cada vez mais dura, só que ao invés de cair, ela vai adentrando a aura, ela vai perfurando. E aí quando ela chega ali no perispírito, o chakra responsável, ele rasga e a pessoa acaba que adquire ali ou uma doença terminal, ou aquela doença que já era grave vira terminal e a pessoa chega ao fim da vida. Esse é o processo de adoecimento, né, de doença, na visão esotérica, né? Porque na visão médica é aquilo, a bactéria invadiu e matou. Pronto, acabou. Eu não vou falar mal hoje, juro que eu não vou falar mal da medicina tradicional hoje, eu prometo. Mas que é difícil, velho. Mas vamos, toma esse remédio aqui pra você criar outra doença. Não, tá, para aí, vamos lá. E aí, vamos aos exercícios. Antes dos exercícios, vou pedir para quem está chegando aí, vou dizer, sejam muito bem-vindos, já deixem um like aí, compartilhem com o amigo. É importante para mim, ajuda o meu trabalho, incentiva, tá? Mas vamos lá. Os exercícios. O primeiro exercício é um exercício terapêutico para você ver os chakras. Pega uma parede branca, uma parede branca. Senta em frente a essa parede branca. Bota aí uns 30 centímetros dessa parede branca, de 30 centímetros a 1 metro. Senta de frente de uma maneira confortável que você consiga meditar. Senta de frente a essa parede branca e escolhe um dos chakras, né? Cada chakra tem uma cor. Não, o coronário eu não indico, não. E pega o frontal, que é o azul escuro. Pega o laríngeo, que é um azul mais clarinho. Pega o cardíaco, que é verde ou rosa. O básico é o mais fácil, que é um vermelho, forte. Pega o básico, chakra básico. É na altura ali dos órgãos genitais, da virilha mesmo. Pega o chakra básico e fica olhando esse exercício funciona no espelho também. E fica olhando ali para a parede, na altura do seu chakra básico, imaginando no seu mental que aquela cor está na parede, está iluminando aquela parede. Faz esse exercício por 10 minutos. Você vai ver que quando você passar por aquela parede, você já vai ver alguma coisa diferente ali. Você já vai ver uma coloração meio avermelhada naquela parede ali. E com o tempo, você vai começar a perceber outras visualizações em outros lugares. Esse é um exercício, tá? Um outro exercício é um exercício gnóstico, né? Eu vou tirar um dia para a gente falar sobre gnosticismo. Senta em postura de meditação ou deita, num momento que você tenha 1 hora para você, 1 hora mesmo para você, e fica repetindo bem tonicamente a letra I. E fechados os olhos, né? Repetindo a letra I. E a vibração dessa letra, ela mexe muito com o nosso chakra perceptório, que é o frontal, que dá a clarividência. Então faz esse exercício por 1 hora aí, que com essa vibração
vai fazer você desbloquear também a clarividência para fazer você conseguir enxergar os corpos astrais, né? Tem outro exercício que era... tem algumas ervas também, que depois eu vou deixar escrito. Mas... enfim, são esses exercícios que eu me lembro agora. Peço até desculpa, eu tinha programado uns 4, eu só lembrei desses 2. Mas, eu acho que dá fácil para achar no Google as ervas também. Mas eu acho que todo médico vibracional, todo terapeuta que trabalha com energia, ele deveria ter desenvolvido aí a clarividência, né? Infelizmente, nossas escolas vibracionais, elas deixaram aí passar muitas questões que eram aprendidas aí nos grandes templos iniciáticos, nas grandes escolas, né? Inclusive esses exercícios aí foram trazidos aí lá, pelo templo de Alden, né? Como se fosse uma colônia espiritual, só que é um templo lá no astral, né? Onde fica Hermes Trismegisto, né? Onde fica aí alguns dos grandes mestres da medicina tradicional, né? Os grandes indígenas, grandes pajés, enfim, tem grandes laboratórios alquímicos. A da parede é o que eu mais indico, né? Porque ele é mais demorado. E aí, como é mais demorado, é mais suave, não vai assustar ninguém, né? É uma coisa bem sutil que vai se transformando, que vai acontecendo. É um procedimento completamente natural. Eu não estou dizendo que com esses exercícios você vai ver espírito. Não estou dizendo isso. Até porque não vai. Mas vai sim ver os corpos astrais, as larvas astrais. Eu, antes de atender qualquer pessoa, eu faço ali uns minutinhos do mantra do I, né? Tem outros mantras aí que funcionam também, mas o I é o mais fácil, você só fala o I, né? De uma forma mais tonicada, né? Tonificada, por assim dizer. E... porque você faz o I para você ver. E a sua mandíbula começa a tremer e movimenta toda a região do frontal. Então é muito legal, é interessante, né, como é que funciona. Você mexe os líquidos do cérebro, né, modifica. É interessante como funciona. É bem perspicaz, né? Bom, gente, então se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que o momento é esse. Deixa eu ver se eu vou acertar, ver o que vocês estão escrevendo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou respondendo, tá? Vamos ver. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Só escrever aí um comentário que eu respondo. Se puder dar uma curtida aí para ajudar, dar uma compartilhar. Pô, gente, dá uma curtida, você não sabe quanto me ajuda a curtir ali, clicar no coraçãozinho, dar uma compartilhada. É muito importante para mim, né, que trabalho com medicinas vibracionais, porque incentiva o nosso trabalho, incentiva a gente vir aqui, né, falar com vocês, incentiva a gente trazer essas mensagens, né, essas ajudas aí importantes, essas curiosidades também da gente. Obrigado, Priscila. Se quiser fazer alguma pergunta, a hora é agora, que senão eu vou fechar a live, tá? Última chance. Quem quiser fazer uma pergunta. Se não, eu desejo a todos um ótimo domingo. Desejo a todos um ótimo início de semana. Que resistam aí aos portais do Carnaval abertos. E gratidão, namastê a todos. Até a próxima live.